Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o assunto relativo ao tema maior, diabetes mellitus, só que nós estamos, antes de tratar diretamente da doença, nós estamos colocando algumas questões relacionadas a situações em que são importantes para entender o processo do diabetes. Hoje nós estamos na terceira parte desse processo e nós vamos tratar hoje de um tema muito importante que a maioria dos diabéticos e das pessoas que são pré-diabéticos já ouviram muito falar, que é a resistência à insulina. As pessoas não são diabéticas, às vezes, mas são chamadas de pré-diabéticas por causa dessa resistência à insulina. Como que ela ocorre? Bem, ela ocorre quando as células do corpo, principalmente os músculos, fígado e tecido adiposo, quer dizer, as gorduras, não respondem adequadamente à insulina. A insulina é o hormônio responsável pela entrada da glicose na célula, para que ela possa ser utilizada como energia. Como resultado, o corpo precisa produzir mais insulina para compensar a falta de resposta, levando a níveis elevados de insulina no sangue. Qual é o mecanismo que ocorre essa resistência? Primeiro nós vamos falar como que é a produção normal, né? O pâncreas produz a insulina em resposta ao aumento de glicose no sangue, né? Por exemplo, como depois das refeições. Se você comeu alguma coisa, o pâncreas aciona a produção de insulina para responder àquela entrada de alimento. A insulina, então, depois de pronta, ela vai buscar as células para tornar possível a ação da glicose. Só que essas células, elas existem em alguns pontos nela, na superfície, que nós chamamos de receptores específicos. E esses receptores, eles vão ativar uma cadeia de sinais que leva à entrada da célula. Esses sinais a gente chama que é uma cascata de sinais, né? E no todo a gente fala que é uma sinalização. E o que é essa sinalização? É um processo em que as células se comunicam entre si ou com o ambiente no seu redor, para coordenar e regular suas atividades. Bem, quando tudo ocorre normal, há um processo contínuo, as pessoas não são doentes, chegou, a insulina abre espaço, né, na célula, sensibiliza, a glicose entra, faz seu papel todo dentro da célula, resolve e pronto, acabou. Isso é normal. Só que há situações em que isso não acontece, devido a uma série de fatores que nós vamos ver separado depois. O que é isso? É uma alteração nessa sinalização que eu acabei de falar. Essa interação entre uma célula e outra dentro da célula, né? No caso de alteração nessa sinalização da insulina, ocorre falha na cadeia de sinalização. É uma cadeia de reações químicas. Devido, por exemplo, à inflamação, acúmulo de gordura, vocês já estão vendo aí para frente o que nós estamos vendo, né? Obesidade, estresse oxidativo e também alterações genéticas. Tem pessoas que já têm a predisposição para isso. Não foi nada do ambiente, ela já nasceu com aquela predisposição, né? Bom,
Quando isso ocorre, então, quando há esse defeito de sinalização, a glicose vai ser menos captada pela célula. Então, o que vai acontecer? A glicose chega, ela não entra na célula, ela fica no sangue. E isso é ruim, né? Acontece uma hiperglicemia. Ao mesmo tempo, o pâncreas, ele tende a compensar esse problema. Ele vê que lá que não está entrando, ele sente que não está entrando a glicose na célula, o que ele faz? Ele produz mais insulina. É a tendência, né? Faltou, o que ele pensou? Está faltando, vou produzir mais. Então, ele vai produzindo. Só que vai chegando um ponto, está resistindo. Não está entrando, ele está produzindo. Sem parar, sobrecarregando. Chega num ponto que ele não vai conseguir ter aquela capacidade de produzir mais insulina. E aí o que acontece? Ocorre, a maioria das vezes, o diabetes tipo 2. Né? Esse diabetes que existe insulina, mas não o suficiente porque ela não entra na célula. Bem, episódios para frente nós vamos falar em vários assuntos que têm a ver com isso. Então, que assuntos que nós vamos mostrar que são responsáveis por essa resistência à insulina? Obesidade, principalmente aquela abdominal, a visceral, aquela é muito perigosa. Esteatose hepática, que é um excesso de gordura no fígado. Sedentarismo, as pessoas se alimentam, não fazem exercício, ficam muito tempo dentro de casa, não se exercitam, e isso queima menos energia e é um dos responsáveis também por esse processo de resistência. Outra coisa é dieta muito rica em açúcares e gorduras, principalmente aqueles açúcares refinados. E como por último eu falei, a genética. Bem, para frente ainda vamos falar mais alguma coisa para entrar diretamente na doença diabetes. Quem gostou, dá um like no meu canal. Vamos continuar fazendo episódios para frente e a partir do momento que você se inscreveu no meu canal, você vai receber todos os episódios, tá? Muito obrigado, até o próximo.